Bom, boa noite a todos, boa noite ao pessoal que está em casa, sejam todos bem-vindos. Antes de começar a palestra, vamos fazer a abertura. Você quer fazer? O Adriano vai fazer, depois eu venho e falo. Ó Senhor, por Deus, agradecemos nesse momento a essa oportunidade de trabalho. Auxilia a todos que aqui chegam, encarnados e desencarnados, buscando a espiritualidade, o conforto, paz, ilumine, ó Deus, a todos e a todos que estão em casa, conectados e aqueles que ainda vão assistir. Que assim seja, mestre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. perto por aí. Bom, como vocês sabem, hoje, pelo menos a maioria sabe, hoje é a primeira terça-feira do mês, é o dia em que nós temos o tratamento do perispírito. Como a gente está com bastante gente nova aqui no centro, eu achei que podia ser interessante explicar o caráter complementar desse tratamento do perispírito, tanto em relação ao tratamento espiritual, que acontece na segunda e na quarta terça-feira do mês, quanto a rodada que a gente faz para ler o Livro dos Espíritos na terceira terça-feira do mês. Porque isso era uma coisa que, quando eu comecei a consultar a Bíblia aqui, eu não entendia muito bem. Falei, qual é a diferença? Um eu sento e saio, o outro eu deito e saio. E eu não sabia muito bem qual que era a grande diferença. Por mais que eu entendesse que o perispírito é uma camada que a gente tem, que a gente não enxerga, que é em volta do nosso corpo físico, né? Inclusive, aqui dentro da doutrina espírita, nós dizemos que tudo que acontece no corpo físico, primeiro aconteceu no perispírito. Então, o caráter do tratamento do perispírito, ele é preventivo em relação a doenças físicas. Eu não entendia muito bem, porque para mim parecia um pouco parecido tudo. E aí, eu resolvi para contar para vocês algumas vivências que eu tive dentro dessa casa, que eu acho que elas ilustram melhor. Eu não trouxe nenhum trecho, nada para falar, mas eu vou contar para vocês algumas coisas que eu aprendi na prática aqui e que eu acho que ajudam a compreender melhor a forma da diferença dos três. Então, eu quando vim aqui, eu sentia que eu precisava de algum tipo de ajuda, porque eu não sabia exatamente o que era, e eu comecei a frequentar essa casa. Então, eu participava tanto do estudo, quanto do tratamento espiritual, quanto do perispírito, me sentia bem, mas eu... E ok, aí tem também o passe, né, que é um outro tipo de tratamento, que é como se fosse, eu acho que a melhor maneira que eu entendo o passe é como se fosse um banho. A gente sabe que se a gente não toma banho, a gente fica com cheiro. Então, para a gente não ficar com cheiro, a gente de vez em quando, né, não precisa esperar ficar com cheiro, está precisando jogar perto da gente as pessoas legais para fiscal o passe. Então, a gente vem, toma o passe, fica mais limpo, consegue interagir melhor com as pessoas. Eu acho que essa seria uma maneira de interpretar essa questão do passe. A gente se sente, tem essa limpeza. Que é diferente do tratamento do perispírito, que muitas vezes é uma cirurgia. A gente funciona assim, quem está de olho aberto ali trabalhando, a gente vê às vezes, parece que está costurando no ar, parece que está cortando no ar, a gente não enxerga, mas o médium que está recebendo,
ele enxerga direitinho, inclusive aparelhos de cirurgia se formam à volta dele, as ferramentas que ele está manuseando, ele enxerga. E isso eu acho muito interessante, porque para quem está de fora, parece que está fazendo tudo no ar. E não, eles enxergam, inclusive, se eventualmente tem alguma mancha, tem algum buraco, ou se tem um implante extrafísico ou um ovoide. São, para explicar, assim, e é isso que eu queria chamar a atenção, porque eu precisei estar aqui durante 2 anos para descobrir que eu tinha um implante extrafísico. Né? E por que eu não descobri antes? Apesar de passar várias vezes por tratamento, eu sentia que eu melhorava, né? O ovoide, talvez a melhor maneira de explicar, imagina uma pessoa que sofreu muito. A pessoa não aceitou, às vezes ela não entende que a vida continua depois do corpo físico, ou ela, durante toda a sua existência aqui no mundo, ela foi levando, ficou com medo. Ameaçaram com o inferno, ameaçaram com a sentir que ia ser punida, e ela está com culpa. Ela se sente muito mal das coisas que ela fez. Então, quando a pessoa desencarna, às vezes ela não aceita seguir a vida dela fora da Terra, onde teria que seguir. E ela está com aquele mal-estar. Né? Às vezes está com raiva, está com ódio, e isso vai deformando a pessoa. Como é que a espiritualidade faz para ajudar uma pessoa que de repente já perdeu a fala? Porque no tratamento espiritual a gente conversa com quem vem junto. Mas às vezes a pessoa está tão mal, ela já sofreu tanto, ou já apanhou tanto da vida durante a existência, que ela não consegue mais falar, mesmo estando fora do corpo. Então, ela fica toda deformada. E aí ela gruda no perispírito. A espiritualidade às vezes ajuda, ou a gente, por atração, acaba chamando uma pessoa que tem pensamento negativo, que tem uma coisa que é muito ruim. E aí a pessoa começa a ficar triste, começa a ficar se sentindo mal, não sabe exatamente o que é, mas não pode. Então, isso é tirado no tratamento do perispírito. No tratamento espiritual, o alcance é mais difícil de fazer, porque às vezes a pessoa perdeu a fala. Ela já sofreu tanto que ela acha que não tem mais voz, que não tem mais o que fazer. Né? Então, e se você convidar ela para andar, ela não anda, está toda deformada. Então, fica um negocinho pequeno e a gente vê o médico tirando, às vezes fazendo carinho na cabeça e levando para atendimento aí no plano espiritual. Então, esse é um dos tratamentos que tem, e não quer dizer necessariamente que tem a ver com a conduta de vocês. Pode ter sido um momento de tristeza, pode ter sido um momento de raiva, que quem está com raiva atrai quem tem raiva, quem está triste atrai quem está triste. Então, a gente acaba virando um meio para conseguir ajudar essas pessoas que sozinhas não dão conta de resolver. Então, o fato de nós virmos aqui, a gente se ajuda, mas a gente obrigatoriamente sempre acaba ajudando alguém que tem algum tipo de conexão conosco, nem que seja por um momento de dor. Então, essa é a questão do tratamento do perispírito. Mas eu comentei com vocês antes que eu demorei 2 anos para descobrir que eu tinha um implante extrafísico, que é um tipo de tecnologia, talvez no popular, assim, que a gente conheça mais, é uma mandinga, uma cumba, alguma coisa, mas eu não quero chamar esse nome, que às vezes tem uma carga de preconceito, eu prefiro chamar, e é como a gente chama de espiritismo, é um implante extrafísico. Então, por algum motivo, a minha conduta fez com que eu abrisse o meu campo e permitisse que isso fosse implementado em mim. Porque se eu não tivesse uma determinada conduta, que eu nem fazia ideia na época, eu não teria aberto o meu campo para permitir isso. Durante muitos anos da minha vida, espiritualidade não fez o menor sentido. Não estava nem um pouco preocupada com isso.
Então, vivi a minha vida, estava tranquila, até que eu comecei a sentir que tinha algo ruim e acabei indo parar aqui. Só que o que acontece? O fato de eu vir parar aqui não foi instantâneo me dar conta que eu precisava mudar alguns comportamentos. E no meu caso, eram comportamentos que vinham já de outras vidas, né? Foi através do estudo, uma vez por mês, e ouvindo essas palestras, e ouvindo as outras pessoas comentarem, então comecei a me dar conta, mas eu não faço isso. E aí, primeiro você se dá conta que você não faz aquilo, e aí você tem que, bom, então se eu faço diferente das pessoas, será que eu tenho que me lembrar da próxima vez de agir diferente? Né? Então, é um caminho. Cada pessoa tem o seu ritmo. E aí, quando eu consegui mudar o meu comportamento, um dos presentes que eu tive foi ser avisada que eu tinha um implante. E aí foram 4 cirurgias para conseguir tirar, porque é algo que estava vivo há muitos anos. E, assim, é como se depois que eu tirei, eu percebi o quanto que a minha energia era sugada. Então, eu sentia algo ruim que eu não sabia exatamente o que era, mas é como se a minha energia vital não ficasse 100% comigo. Né? E talvez se eu tivesse ido por um tratamento psiquiátrico, alguma coisa assim, eu tivesse tido algum tipo de resposta, mas eu ia continuar com o implante. Né? Então, essa acho que é uma das coisas importantes de entender, mas quando eu falo isso, não é para deixar de ir para o tratamento médico, de fazer o check-up como médico normalmente, porque o médico vai cuidar do físico. E aí vem a experiência que eu tive mês passado, que eu tive uma dor abdominal muito forte, e para o pessoal alopata eu precisava operar. E aí eu perguntei aqui para a equipe médica, eles falaram sim, você vai precisar operar. Então, muitas vezes, se você não traz para o tratamento aquilo que você está em dúvida, se não é do perispírito, eles não vão bater na te falar, olha, vai e faz um check-up. Isso faz parte da nossa autorresponsabilidade. Assim como a gente vem aqui toda semana, pelo menos uma vez por ano, ou a cada 6 meses, dependendo do quadro clínico, procurar também os médicos, porque são tratamentos complementares. O que o médico da alopatia faz, não necessariamente vai ser tratado aqui. E como eles entendem um corpo diferente, eles entendem de espírito. Eles não vão se manifestar dentro do teu livre-arbítrio para te dizer que você tem que procurar ajuda. Você precisa se amar o suficiente para entender que precisa, sim, fazer um check-up e cuidar. E aí eu fiz a cirurgia agora, sexta-feira, deu tudo certo. Também, uma outra questão que eu acho muito importante, que às vezes a gente não tem noção e depois de um tempo a gente começa a perceber, porque assim, se você vem uma vez aqui, aí passa uns meses, volta de novo, você sempre vai receber o tratamento da melhor maneira possível. Mas se você começa a vir toda semana, existe um acompanhamento que não é consciente. E eu senti muito, tanto antes da cirurgia, durante a cirurgia eu apaguei, não sei o que aconteceu, mas antes da cirurgia e depois da cirurgia, eu consegui perceber a presença da equipe daqui ali comigo. E isso faz muita diferença quando você está passando era a primeira cirurgia que eu ia fazer, então foi bem interessante. E aí, uma coisa que eu tinha aprendido aqui, e que eles me lembraram antes da cirurgia lá, que eu achei super interessante. Quando a gente está com dor, claro, se você pode tomar medicação, toma medicação, procura médico, etc. Mas às vezes você sabe qual é a dor e a dor não para. E uma coisa que funciona muito, pelo menos eu tinha aprendido aqui, eu tinha esquecido, e eles me lembraram lá quando eu estava esperando a cirurgia com dor, é imaginar que o teu corpo está todo na cor verde. É uma coisa simples, você diz, eu não lembro qual é a minha... Não consigo pensar na cor verde, não consigo pensar numa grama, numa vegetação.
nada. Mas se você falar, meu corpo está verde, meu corpo está verde, principalmente na região que está doendo, é impressionante quanto vai, aos poucos, melhorando. Então, foi uma das coisas que eles me lembraram lá. Eu estava com muita dor na barriga, eu fui em cirurgia de hérnia umbilical. E aí eles falaram assim, eu só ouvi assim uma vozinha, lembra da cor verde? E aí, como eu já tinha aprendido aqui, eu automaticamente me lembrei, estão aqui comigo me lembrando do que eu preciso fazer. Então, assim, é um acolhimento que, para mim, faz muita diferença. Mas é aquela coisa, é da gente se colocar à disposição e estar sempre se colocando, né, para conseguir resolver da melhor maneira possível. Então, esse é o tratamento do perispírito. É alguém, ou alguma coisa, ou de repente algum buraco, alguma mancha, que a gente tem, que a gente não enxerga, mas que está nessa capa que nos protege o corpo físico. E o tratamento espiritual, por que ele é complementar ao tratamento do perispírito? Porque, às vezes, a gente deu origem a algum tipo de conexão com quem está nos fazendo mal, ou com quem nos botou um implante, ou com um robóide, ou com alguma coisa que está nos atrapalhando, mas a gente não se deu conta e o outro também não. E aí, no tratamento do espiritual, nós conversamos com quem está junto com você. Enquanto no perispírito, alguém que não tem mais condições de conversar e é retirado fisicamente do teu campo, que não impede que a pessoa depois volte, se tiver algum tipo de afinidade, se for uma questão de outra vida, no espírito, aqui, como é a casa é simplesmente amor, nós não obrigamos ninguém a nada. Então, a gente vai conversando com o espírito até ele se convencer que a vida dele fica muito mais fácil quando ele caminha com as próprias pernas e deixa que a lei de causa e efeito, que é divina, haja sobre quem fez algo errado. Então, é diferente. A gente conversa. 2 vezes por mês a gente conversa. Uma vez por mês, aquilo que você já superou, se tipo, ficou ali um buraco, vai ali, vai suturar, vai arrumar, para que você se recupere. Então, às vezes o médico fala, olha, não come ovo na forma direta, né? Principalmente claro. Por quê? Porque o ovo acaba gerando um certo, pelo menos foi o que eles nos explicaram, já atrapalha um pouco a cicatrização do perispírito. Então, se pedirem para não comer carne ou não comer ovo, provavelmente teve alguma sutura ali. E aí... Ovo é porque as galinhas que produzem em larga quantidade sofrem também quando botam ovo, o fluido de sofrimento dela fica no ovo. Tá. O Nicolau está lembrando aqui que o ovo também, a forma como ele chega até nós para ter uma fabricação em larga escala, a galinha que está ali colocando o ovo, ela tem um sofrimento. E esse sofrimento, ele é passado para o ovo. Então, a gente está sensível. Imagina, uma camada que a gente não enxerga. Foi cortado, foi suturado. Se você está se recuperando e coloca um sofrimento ali, alguma coisa, né, que vai te puxar para baixo, isso também pode acabar influenciando. Porque a gente não se dá conta do quanto a gente é suscetível aos ambientes e às questões que estão à nossa volta. Porque quanto mais a gente se der conta de que, ok, uma pessoa me tirou do sério, por amor próprio eu vou me afastar dessa pessoa e não vou querer comprar briga ou mostrar que eu estou com razão, se a gente se desse conta do quanto esse tipo de conduta, nem sempre dá, né? Principalmente no trabalho, no dia a dia, nem sempre dá. Mas quanto mais a gente se der conta de que se tem alguém me tirando do sério, vale a pena pensar, opa, por que que isso está me tirando do sério? Será que é algo que eu tenho que resolver na minha história? E aí eu consigo tirar de letra todos os outros que fazem isso?
Ou será que é uma característica dessa pessoa que é muito negativa e que está atrapalhando o meu campo? Porque se essa pessoa está atrapalhando o meu campo, pensa, você não vai tentar resolver a vida dela. A gente tem duas maneiras, ou a gente cai fora, ou a gente brilha e se dá tão bem na vida que os outros vão chegar uma hora e falar, não, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, quero ser essa pessoa aqui que está se dando super bem, eu quero que essa pessoa seja exemplo. Vou usar essa pessoa como exemplo e a gente passa a inspirar quem tem boa vontade de crescer e inspirar na vida. Agora, tentar convencer alguém que nos incomoda de que eles têm que ser do nosso jeito, isso também drena a nossa energia. A gente acaba criando um elo com alguém que talvez nos puxe para baixo. E a liberdade que a gente pode ter, o livre-arbítrio que a gente pode exercer é, ok, eu quero X, atrapalhou esse meu X? Dá uma pensada. Atrapalhou, será que foi falta de comunicação? Será que conversou? Não deu para conversar? Outra pessoa está sendo intransigente, está atrapalhando, você vê que a índole é má? A consequência de tentar ficar nutrindo algo em relação a essa pessoa, você cria um elo energético. E essa criação de elo acaba te atrapalhando. Né? É claro que, dependendo do grau que você acaba criando, a gente consegue, acaba conversando. Nem sempre no tratamento espiritual é gente desencarnada. Né? Às vezes, a pessoa que está próxima a você, que está mais te atrapalhando, ela é encarnada. Então, você não vai ouvir a manifestação, mas às vezes a gente conversa e fala, acho que essa pessoa não está desencarnada. Às vezes é alguém que está no seu dia a dia e que estava ali no seu campo de uma maneira que estava te atrapalhando. E aí a gente conversa. Né? A nossa ideia nunca é tentar explorar exatamente qual é a situação, mas é sempre mostrar. Da mesma forma como eu estou falando para vocês, falar, olha, segue a tua vida. Se essa pessoa está te incomodando, para que você vai ficar do lado de alguém que te incomoda? Né? Vai ser feliz. Você tendo sucesso, você crescendo, você vai naturalmente se adequando e conhecendo pessoas que também crescem e também têm sucesso. E se a pessoa não tiver, ela se inspira por você. Então, né, a ideia é sempre essa. E não, quem quiser, quando te pedirem ajuda, você estende a mão. Agora, você tentar impor, talvez possa te atrapalhar mais do que ajudar a outra pessoa. Então, eu não sei, eu queria deixar também aberto para perguntas, mas eu queria deixar muito claro isso. Não pense que porque vem um centro espírita que não precisa ir ao médico e, dentro do possível, procure tanto, se não consegue vir aqui para os estudos, se não consegue acompanhar, se aleatoriamente faz um evangelho no lar, tenha uma vez por semana, sempre no mesmo horário. Não gosta de ler livro espírita? Pega um de autoajuda, pega uma poesia. Só uma coisa para você se deslocar daquele contexto, daquela confusão no dia a dia e se dar à disposição para pensar em outra coisa. É uma maneira também de alinhar a família, se você mora com outras pessoas. Combina esse horário, um horário que vai todo mundo conversar sobre um assunto nada a ver, que não tem cobrança, não tem um assunto que vier ali. E aí você confia que aquilo ali, se não faz sentido para você, faz sentido para alguém que mora aqui com você. E o diálogo mínimo, né? Não vai ficar todo, é um momento que não vai estar todo mundo na tela, deixa o celular de lado. Então, 10, 15 minutos que a família toda senta para conversar sobre um assunto que ninguém sabe qual é. Então, não tem cobrança, dá, de repente, para ter outras conversas mais divertidas. E isso vai nos nutrindo de alguma forma e vai nos ajudando a nos proteger de eventuais ataques. E às vezes esses ataques são intencionais, às vezes não são intencionais. Eles apenas existem para nos lembrar que a gente precisa mudar algo na nossa conduta. Né? Então, assim, um passo por vez,
algo nesse sentido. Então, eu não sei se alguém tem uma dúvida. Eu não sei quanto tempo eu já falei. Está no horário. Está no horário? Ah. Então, se alguém tem, pode. Você falou que vocês usam o método de conversar com os espiritual. Passa o microfone para ela para captar na gravação. Você comentou que aqui o método usado no centro espírita para ajudar os irmãos perdidos na ignorância é conversando e convencendo, mas existem outros métodos que meio que obriga mesmo eles a se encaminhar? Eu não sei se dentro do espiritismo, mas a apometria, que está relacionada muitas vezes com banda, eu sei que não tem conversa. É isso que eu queria saber. Ah, Era exatamente só que, isso que assim, eu já fiz, e assim, até interessante, eu já fiz apometria, tem uma época que eu estava, assim, não estou aguentando, eu fiz apometria e foi muito interessante, porque eu cheguei aqui para trabalhar e o doutor Evandro, que é o... Doutor Evandro, não, Heitor. o Heitor, falou para mim, fica distribuindo a fichinha. E foram 6 meses no meu tratamento de apometria, né? Eu não tinha pouca coisa. Eram 2 vezes por semana por 6 meses. E aí, durante esses 6 meses, eu fiquei distribuindo ficha. Eu já atendi, eu parei de atender, fui lá. Por quê? Eu não sabia, eu não perguntei nada aqui para ninguém. Eu chegou um dia, eu falei, não, cansei, não quero saber, eu não aguento mais você está atrapalhando a minha vida. Está atrapalhando a minha vida terrena. Eu peguei e fui num lugar que eu já tinha feito apometria antes. Foi depois da apometria que eu conheci aqui. E quando eu cheguei lá, me atenderam e eu não sabia. Como eu estava sendo cuidada por uma equipe da apometria, a equipe daqui não se mete. E eu não sabia disso. Então, só que o que acontece? A apometria é como se você tivesse, pelo menos como funcionou comigo. Durante esses 6 meses, eu tinha um escudo protetor para que não me atingisse. Mas eu precisava trabalhar. Se eu não trabalhasse nesses 6 meses e não fizesse a minha parte, no primeiro desvio que eu tivesse, o escudo é desfeito. E aí vem de novo em cima de mim. Então, é claro que tem gente que fica uma apometria atrás da outra. Mas uma hora você vai desencarnar. Quando você desencarna, quem que vai te cuidar? Né? Então, assim, eu gosto muito da maneira como a gente trabalha aqui. Acho que resolve para... Vai ajudar. É que eu tenho um jeito mais acelerado e eu estava querendo fazer algumas coisas e eu vi que estava me atrapalhando. Mas, assim, se você eventualmente tiver um outro tratamento, e foi interessante também essa questão da apometria, para você ver como é forte, que eu, às vezes, quando eu sinto que eu estou com muita raiva, muito brava, que eu vou xingar alguém, eu vou receber jorei. Não sei se vocês conhecem, tem aqui na rua, a sede no Brasil, aqui na rua, um pouquinho mais para cima. E no dia que eu estava, nessa semana que eu estava feroz, eu acho que eu fiz uma quinta-feira a apometria primeiro, tratamento, e no dia seguinte eu queria esgoelar o primeiro que viesse na minha frente, porque fazia parte do ataque me deixar feroz. Assim, feroz de não poder dirigir, porque senão eu ia atropelar alguém. Né? Então, estava mexendo. Eu sabia que não era meu, mas eu estava feroz. E aí eu falei, vou receber jorei. Você acredita que o cara que ia me dar o jorei dormiu? Eu nunca vi isso. Aí, quando eu vi que o cara estava dormindo, eu falei, ai, desculpa, vou ter que atender e fui embora. Aí eu perguntei aqui e me disseram, jorei também não é compatível com a apometria, pelo menos não é o que eu estava fazendo. Então, assim, não se preocupe. A equipe espiritual é muito organizada, eles se dão conta de alguma forma, né? A questão é, aqui você consegue lidar com os outros, porque a gente não está obrigando nada. Mas se você for fazer algo forte, você está intervindo na vida do outro, que está querendo te atacar. Então, a tua obrigação e a tua disciplina é muito mais forte. Pelo menos foi essa a minha experiência. Pode ser que tenham outros tipos, podem. Tem profissionais que não têm relação com religião nenhuma, com espiritualidade nenhuma e que fazem apometria. Não sei exatamente como eles trabalham,
Eu me sinto mais confortável quando eu sei que tem ancoramento no egrégor, né? Quando tem um grupo de pessoas trabalhando. Mas aí é uma questão de cada um. Muito bom. Posso só, a proposta da pergunta dela? Você perguntou? Ah, preciso pegar, né? Não, mas a pergunta que você fez, a Gisele já te explicou, só um pequeno adendo. Encaminhamento compulsório é exceção da exceção da exceção. Por quê? A espiritualidade preza demais o livre-arbítrio das pessoas. Tá? Aí você poderia, ou não você, mas alguém poderia dizer o seguinte, mas e quando é uma situação muito grave que não vai resolver? A gente que trabalha com esse tipo de auxílio aos amigos perdidos na ignorância já viu situações, a espiritualidade é tão sábia, ela conduz tão bem as coisas, que você pode imaginar um espírito o mais renitente que você quiser imaginar. A espiritualidade cria uma situação tal e naquele momento o coração desse espírito é tocado, ele aceita ajuda e recebe encaminhamento. Excepcionalmente, tem sim soluções compulsórias. Por exemplo, reencarnações compulsórias. Tá? Agora, quando acontece isso, são situações de muito risco. Então, a espiritualidade está ciente de que, se ele permanecer naquela situação, só vai piorar a situação dele. Sem nenhum tipo de benefício, sem nenhum tipo de aprendizado. E aí pode vir uma solução compulsória. Mas eu insisto com você, só é exceção da exceção da exceção. Tá bom? Obrigado. Uma coisa que me lembrei, já aconteceu de eu pedir, antes da Covid, eu tinha pedido um ataque e eu fui negada. Era uma coisa que precisava viver mesmo. Então, tem uma outra opção. Então, aí você também tem que procurar alguém que vai perguntar e que você confia e que vai te dizer, ok, você me pagou, mas eu não vou te atender, então eu vou devolver o dinheiro. Então, aí é uma escolha também de cada um. Mais alguma dúvida? Então, acho que eu vou encerrar. Quer encerrar? Você mesmo faz a oração de encerramento? Posso fazer, mas Por favor. você quer? Então, quem tiver água em casa, quem tiver água, se depois alguém em casa ficou com dúvida, pode mandar pergunta lá no Facebook, no YouTube, lembrando que essa gravação, se alguém achar que é interessante passar para outras pessoas, tanto no Facebook quanto no YouTube do Centro Espírita, vocês conseguem passar para outras pessoas. Então, agradeço a Deus por mais essa oportunidade, por estarmos todos reunidos, pelo tratamento que vamos receber, pelos irmãos que conseguiremos ajudar através de nós, no tratamento do perispírito. Agradecer também a toda a equipe médica que voluntariamente vem nos acompanhar e trabalhar em nosso auxílio. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.